Hoje vamos falar sobre autismo adulto de pessoas que não têm deficiência de aprendizagem. Meu nome é Augusto Silveira, sou neuropsicólogo e hoje vamos tratar desse assunto. Bem, na verdade, nós hoje nas clínicas estamos diante de um fato único. Porque antes tratávamos com mais facilidade pessoas que se encontravam em uma posição, ou seja, crianças que se encontravam em uma posição de autismo não. Mas é surpreendente que o grande número de pessoas que têm o autismo, o TEA, em adulto, né, e nunca foram diagnosticados. E aí a gente geralmente coloca para eles alguns testes sobre autismo. E uma dessas características, a gente faz algumas perguntas e damos alguns que nos traz algumas luzes. Bem, na verdade, essas perguntas nós vamos começar a fazer hoje, tá ok? Então, geralmente perguntamos, costuma notar pequenos sons quando outros não percebem? Então, por que nós perguntamos, né, se a pessoa consegue, costuma notar alguns sons que outros não percebem? Por quê? Porque o autista, ele é sensitivo. Então ele tem essa característica de, de ouvir alguns outros sons que nós, que não temos o TEA, temos dificuldades, né? E isso muitas vezes incomoda o autista, ok? Vamos lá, uma outra pergunta. Eu geralmente me encontro mais no todo de uma imagem ao invés de pequenos detalhes, né? Se ele realmente encontra, quando vê uma imagem, em um todo, ou ele presta muita atenção aos pequenos detalhes. Por que nós fazemos esse tipo de pergunta? Porque geralmente o autista, por ser sensitivo, ele quando olha uma imagem, ele não percebe, não é como nós que olhamos ela em um todo e depois vamos darmos as nossas características, né, mais profundas sobre cada ponto que nós vemos ali. O autista não, ele vê cada centímetro, cada toque daquela imagem separadamente, para depois ele unir, ok? Outra pergunta que nós fazemos: se houver uma interrupção, posso voltar para o que estava fazendo mais tarde? Por que nós fazemos esse tipo de pergunta para ele? Se houver alguma interrupção, você pode voltar para o que você esteja fazendo mais tarde? Por que nós falamos isso e fazemos essa pergunta? É um mistério. Por quê? Para uma pessoa normal, podemos dizer que se ela for interrompida, logicamente ela tem uns dados que depois ela volta normalmente como antes para fazer aquela coisa que antes ela estivesse fazendo. Mas o autista é diferente. Ele tem dificuldade, né, nessa abordagem de depois de estar fazendo, né? Ele geralmente ele ainda continua fazendo, tentando querer de todas as formas fazer aquilo que outrora foi lhe tirado. Eu sei dizer se alguém que está me ouvindo está ficando entediado. O autismo, geralmente o autismo ele não sabe se expressar e nem dizer se a outra pessoa que esteja ao lado dele
esteja entediado ou não. Por quê? Porque uma das características dele é o seu próprio mundo, a sua própria forma de construtos, de vida, de comportamento, né? Uma pessoa normal, ela, assim, normal entre aspas, né? Ela percebe quando a fala dela ou o que ela esteja fazendo não está naquele momento agradando, coisa que o autista ele tem dificuldade, né? De interpretar e modificar esse comportamento para que o outro não venha a ser entediado com aquilo que ele esteja fazendo. Gosto de coletar informações sobre categorias de coisas, exemplo, carros, trenzinhos, jornais, revistas. Por que nós fazemos essa pergunta? Porque o autista, geralmente, ele tem essa característica de querer, de alguma forma, subtrair para ele esses mecanismos de guardar, né? Eles guardam como uma relíquia. É interessante isto, porque a gente percebe que nesse construto ele tem algo que chama-nos atenção, porque tudo para ele é de uma forma bastante, digamos assim, peculiar, porque ele o fazendo, ele cria mecanismo para que o seu comportamento se porte de uma forma que, como se fosse um gozo. Então ele cria esses mecanismos de ação. E muitos ainda, quando uma pessoa, a gente vê assim, que ele gosta muito de tênis, ele quer ter 10 tênis, se puder, ou 20 tênis, ou 30 tênis, não para usá-los, mas para que aquilo fique, né, guardado como um troféu, né? Geralmente também selos. Então isso são características que denotam que aquele adulto pode estar nessa complexidade de ser um TEA. Acho que é mais fácil descobrir o que alguém está pensando no sentido apenas olhando para o rosto da pessoa. É uma das coisas que o autista não percebe, né? Ele não tem essa característica de que o outro esteja pensando. Porque no mundo dele, bem acentuado, que o importante é o desenvolvimento dele, né, do seu comportamento perante qualquer forma de que as pessoas estejam ali envolvidas. Então ele não percebe isso. Então podemos dizer que o autista ele concordaria plenamente com essa dificuldade de descobrir, né, o que o outro esteja pensando. Outra pergunta seria: acho difícil entender as interações das pessoas. O autista, por si só, ele tem dificuldade, né, em buscar, né, em pensamentos, em resposta, em cognição e também em comportamento, né, do que o outro esteja pensando. Porque a vertente dele é uma vertente do eu, né? Do eu. Não que ele seja egoísta, mas em deferimento aos sintomas, à sua, digamos assim, patologia, né?
inserida no TEA. Então, meus queridos, podemos ver outras características que envolvem o TEA em adultos, né? Que não tenha o quê? Que não tenha deficiência de aprendizagem. Mas nesse momento nós nomeamos algumas. E um abraço a todos. Se gostou do vídeo, curta e dê um joinha se assim o quiser. Um abraço, até o próximo vídeo.